Vamos lá, então, que cabelo, professor. Deus do livre, tá na hora de cortar esse cabelo. Vamos lá, gente, olha só. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações sempre que o Prof. Dani Marques colocar um vídeo novo. E, por favor, olha só, não esquece de dar aquele joinha, tá? Isso aí é importante pra gente, para crescer aqui o canal e seguir trazendo conteúdo para vocês de qualidade, tá bom, pessoal? Bom, olha só, hoje você viu aí já, né, no título um pouquinho diferente, né? O pessoal tava, ai, Dani, tu só grava coisas de português, não traz mais coisas de inglês, eu quero inglês, me ajuda no inglês, Dani, beleza. Então hoje vamos falar um pouquinho de língua inglesa aqui também. Vamos falar um pouquinho de algumas dicas aí de interpretação de texto, tá, pessoal, que você pode utilizar no seu vestibular, no Enem e também no concurso público, tá? Então, um texto em língua inglesa vai ser um texto em língua inglesa né, em qualquer prova. Mas, né, claro que às vezes a abordagem, o tipo de prova é um pouquinho diferente, umas são mais puxadas para gramática, outras mais para interpretação de texto, né? Então, se a gente pega o Enem são 5 questões, então somente de interpretação de texto, né? Não só de interpretação, claro, tem uma gramática aplicada ali também, mas não tem aquelas questões assim, tipo, o sufixo ER é um sufixo formador de grau, comparativo de superioridade de um adjetivo em. Isso não existe, tá? No Enem. É mais interpretação de texto mesmo. Se você pegar um vestibular tipo Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, aí sim, aí nós já temos questões gramaticais também, tá bom? E concurso público, aí é uma mescla, tá? Aí é uma mescla, né? Tem algumas que colocam, outras não, né? Tá? Então, vai depender muito da banca. Beleza? Vamos falar um pouquinho, então, de interpretação de texto em inglês, de text comprehension. Vamos lá, deixa o prof compartilhar aqui com você, então, a nossa tela. E vamos lá. Pessoal, olha só. E depois vamos fazer algumas questões, evidente, tá? Uma dica que eu sempre dou, e o pessoal que já é meu aluno também lá no português sabe disso, isso aqui é um esquema que eu utilizo não só na parte de língua inglesa, tá? Mas na língua portuguesa também. Sempre que eu for trabalhar com interpretação de texto, a primeira coisa que eu faço, tá, pessoal, não é a leitura do texto, não é a leitura do texto, é a leitura das questões. Dani, por quê? Porque através da leitura das questões, primeiro, tu tira a ideia central, uma ideia básica, pelo menos, tu tiras, né? Uma ideia básica do que trata o texto. Como assim? Né? A partir da leitura do enunciado, né, e das alternativas, você vai lendo assim, tribos indígenas na Amazônia, tribo, Amazônia, 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 índio, índio, índio. Opa, peraí, sobre o que vai falar o texto? Sobre tribos indígenas na Amazônia, né? Tribos isoladas, tribos isoladas, tribos isoladas, isolamento das tribos para manutenção de sua cultura. Opa, peraí, está falando de tribos isoladas na Amazônia. Eu estou trazendo exemplos para você aqui de um texto que caiu numa prova de vestibular, tá? Então, percebam, a partir da leitura do enunciado e das alternativas, a gente vai fazendo algumas inferências, a gente já vai, de uma certa forma, trazendo o nosso conhecimento de mundo, que é muito importante, embora esse conhecimento de mundo não possa trazer juízo de valor, lembrem-se disso, sem juízo de valor. Então, a gente tem uma ideia básica do que trata o texto, né? E a gente vai trazendo aquelas palavrinhas-chave, né? Que a gente vai chamar de keywords, keywords, né, que são palavras-chave do texto, palavras que vão se repetindo, uma ligando a outra e assim vai, tá? E que depois nós vamos destacar outras keywords. Então, o primeiro passo, pessoal, tá aqui. O primeiro passo é começar pela leitura da questão, do seu enunciado e das alternativas, para tirar uma ideia básica do que trata o texto. Eu não prego que a primeira coisa a ser feita deva ser a leitura do texto, até porque, dependendo da prova, às vezes você tem mais questões de gramática do que de interpretação. Isso aqui estamos falando quando estivermos lidando com questão de interpretação, ok? Muito bem. Ao mesmo tempo, pessoal, eu não estou defendendo a ideia de que a gente não deva ler o texto. Não, não é isso. Mas, às vezes, olha só, te liga. Aliás, às vezes não. Muitas vezes, a partir da leitura da questão, do seu enunciado e das alternativas, a gente não precisa nem fazer a leitura do texto. Muitas vezes. Ou às vezes eu leio só o primeiro parágrafo, realmente isso aqui matou, já era, tá? Mas, enfim, falaremos disso na sequência. Então, primeira coisa, tá, pessoal? Ler a questão e as alternativas. E segunda coisa, aí sim, eu faço uma leitura do texto. Claro que aqui, ó, esses 3 passos é o mundo ideal, tá, pessoal? Mas, vamos lá. Se eu pensar numa prova tipo Enem, eu estou diante de uma prova, na prova de linguagens, de uma prova de 45 questões. E estou diante de uma prova com 45 questões e 45
textos. Por isso que uma das reclamações maiores que nós temos aí acerca do Enem é a questão do tempo, porque o aluno diz, não dá tempo de fazer tudo que é questão. A minha pergunta é, será que nós sabemos, ou nós estamos sabendo como lidar diante de determinadas situações, como a prova do Enem? Será que se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu não vou ler o texto direto, eu vou ler a questão, vou ler o enunciado, suas alternativas, e daqui a pouco eu já tiro uma ideia básica do que trata o texto, e isso me auxilia no tempo, pessoal. Por isso é de extrema importância que você não comece pela leitura do texto. Tá? Aliás, lembre-se que no Enem nós temos o chamado texto misto, muitas vezes, né? O texto não verbal com o texto verbal, ou seja, uma mescla dos dois, uma imagem e um texto escrito. E aí, muitas vezes, a imagem diz muito, muito mesmo, tá? Então, já aconteceu, né, em algumas situações, a gente responder questões da prova do Enem sem precisar da leitura do texto. Então, de novo, atente-se para aquilo que o prof está dizendo aqui. Eu não estou dizendo que você não deva ler o texto, não é isso. Mas vamos ler o texto quando necessário for, tá? Então te liga nisso. Então, muitas vezes eles colocam uns textinhos, às vezes uns textinhos longos, que servem então somente para uma coisa. Para quê? Para tirar o teu tempo. E isso acontece também na língua inglesa. Se a gente souber lidar, né, com determinados textos ali, como se portar diante dos textos, a gente consegue fazer uma leitura mais dinâmica, mais objetiva e responder a questão adequadamente. Então, isso aqui que eu estou colocando para vocês é o mundo ideal. O mundo ideal é passo 1, 2 e 3. Mas, na prática, pessoal, eu sei que a galera normalmente faz 1 e o 3. Por quê? O passo 1 são as questões, né? Leitura das questões, ideia básica do que trata o texto, destacar aquelas palavras que vão se repetindo. O passo 2 seria uma leitura do texto. Mas essa primeira leitura é uma leitura assim meio, eu brinco que é uma leitura desleixada. Na verdade é uma leitura assim, ó, só para tu dar uma olhada e te sentir mais confiante. Por quê? Você vai perceber que aquilo que você inferiu, aquilo que você tirou de ideias a partir da leitura das questões e das alternativas, realmente fecha. E aí o terceiro passo, sim, né? O terceiro passo seria uma leitura destacada do texto. Aí seria uma leitura destacada do texto. Dani, o que eu vou destacar nessa leitura destacada? Beleza, aí vem isso aqui, ó, os itens A, B, C e D, tá, pessoal? Nós vamos fazer uma leitura destacada do texto. O que eu vou destacar, Dani? Vamos lá. Palavras que vão me auxiliar na compreensão e interpretação de texto. Exemplo, verbos, advérbios, conjunções e numerais, tá? Verbo, que tipo de verbo, Dani? Lembrando que aqui a gente está pensando mais em inglês, né, pessoal? Mas isso aqui serve para a língua portuguesa também, tá? Mas os verbos, vamos lá, que eu estou falando aqui em inglês, pode ser verbo, né, principal ou verbo auxiliar. Por exemplo, modal verbs também entram aqui, tá? Os modal verbs, né? Lembra de can, could, may, might, should, must. Por quê? Porque por mais que eles sejam verbos auxiliares, modais, eles têm um valor semântico já inserido, né? Então, quando eu falo can, eu estou pensando em habilidade, capacidade ou permissão. Quando eu falo must, normalmente eu estou falando de uma obrigação. Se o must vem na forma negativa, eu estou falando de uma proibição. Então, são coisas, assim, bem importantes na hora da gente destacar na leitura do texto, de serem destacadas, desculpa, na leitura do texto, porque elas vão nos trazer alguma informação. Uma possibilidade, permissão, capacidade, habilidade, uma permissão negada, uma proibição, algo que a pessoa deveria ou não deveria fazer, tá? Então, os verbos, todos os verbos, tá, gente? Destaque, verbo, né, regular, verbo irregular, verbo modal, tanto faz, né? Muito bem. Os advérbios. Por que a gente destaca os advérbios, Dani? Porque assim como na língua portuguesa, os adverbs, eles vão trazer uma ideia de quê? De circunstância. Circunstância é o quê? Modo, lugar ou tempo. Vamos colocar em inglês, né? Manner, place, time. Então a gente vai ter ali, né, o modo como algo acontece, o lugar onde algo acontece, o tempo em que aquilo acontece. Então são informações extremamente importantes, até porque os advérbios normalmente modificam aquela primeira palavrinha ali que está no item A, que são os verbos. Então vai me trazer justamente onde que algo aconteceu, a maneira como aquilo aconteceu, tá? O momento em que aquilo aconteceu. Então são de extrema importância. Outra palavra-chave muito importante para a gente são as conjunctions, né? Também chamadas de conjunções, tá?
as conjunções ou conjunctions em inglês, ou também chamadas de linking words, ou connectives. Nossa, tem 500 nomes, né, Dani? É que nem no português, né? Nexo, conjunção, conectivo, elemento de coesão, mas enfim, tá? Então, olha só, essas conjunções, tanto faz se ela é coordenativa ou subordinativa. E essa parte de coordenação e subordinação acaba sendo muito mais importante no português. Na língua inglesa, principalmente, vamos lá, claro, depende da prova, tá? Mas normalmente o que eles focam? No valor semântico, na ideia das conjunções. Então, quais são as ideias que as conjunções nos passam? Vamos lá, alguns exemplos, ó. Adversity, que é a diversidade, ou oposição, né? Contrast, tá? Vamos lá, que mais, pessoal, que a gente pode destacar aqui? Condição, e assim vai, né? Então, eu vou ter uma ideia de adição, eu vou ter uma ideia de oposição, eu vou ter uma ideia de condição. Então, para esse resultado aparecer, primeiro, tal coisa tem que ser feita. Então, eu tenho uma relação entre uma condição e o resultado dessa condição. Tudo isso eu vou inferir a partir do quê? A partir das conditional sentences, que normalmente são introduzidas pelas conjunções condicionais, né? Exemplo aqui, ó, if, unless, otherwise, as long as e provided that, tá? Alguns exemplos. Adversity é o nosso but, however, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, yet, né? Addition, né, pessoal? Adição, nosso and, besides, furthermore, moreover, e assim vai, né? E, além de, etc. Então, percebam que são ideias importantes, são amarras textuais que vão nos trazendo várias ideias importantes, né? Estou adicionando. Vamos imaginar que o cara está falando razões para legalização de alguma coisa, né? E aí ele já trouxe um argumento, daqui a pouco ele está adicionando um novo argumento, tá? Só que daí daqui a pouco, nesses dois primeiros argumentos que são, digamos assim, a favor daquilo, daqui a pouco ele começa um terceiro período assim, ó, but, tarará, 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 opa, então agora o que vem está de uma certa forma trazendo um contraste em relação àquilo que veio antes, ele está se opondo àquela primeira parte. Então, provavelmente agora, se ele estava indo no caminho dos benefícios, agora ele vai no caminho dos malefícios. Tudo isso eu consigo inferir a partir dos nexos, a partir das conjunções, tá? Muito bem. E por último, porém não menos importante, os numbers. Numbers, também conhecidos por numerais. Tá, gente? Os numerais, eles, eu acho de extrema importância na compreensão e interpretação de texto, porque, pelo seguinte, vamos lá, olha só, se eu estou te trazendo uma data, se eu estou te trazendo um valor, se eu estou te trazendo uma quantidade, é porque aquilo tem importância. Do contrário, eles não colocariam. Não teria por que colocar aquele dado, aquele número ali, se não fosse alguma coisa importante. Bom, e aí, de novo, aí vem, mais uma vez, eu volto na primeira dica. Por que que a gente começa pelas questões? Porque a partir da leitura das questões, a gente tem uma ideia básica do que trata o texto, e a gente já sabe o que está sendo questionado. A gente sabe o que é importante ou não destacar no texto. Então, se aparecer um número, tá? Vou pegar um exemplo prático aqui para vocês. Uma prova da URGS, uma vez eles colocaram um texto que falava do C.S. Lewis. C.S. Lewis, para quem não lembra, é o autor que escreveu Crônicas de Nárnia, tá? Não confunda com Lewis Carroll. Lewis Carroll é o cara que escreveu Alice no País das Maravilhas. Então, eles colocavam um textinho que falava do C.S. Lewis, falava ali das origens, da escrita dele e tal, não sei o quê. E aí, numa das alternativas, dizia assim, ó, que em 1931, C.S. Lewis veio a se tornar o maior escritor cristão de todos os tempos. Quando tu via o 1931, lá nas alternativas, tu já estava destacando. Aí tu estava lendo o texto depois, no texto aparecia 1930, opa, peraí, eu vi uma coisa que ele estava dizendo lá nas alternativas 1931, vê que já não bate, né? Já não bate o ano. Mas tu sabe que aquele 1930 é importante. Aí ele diz, 1930, o C.S. Lewis, ele ingressou na Associação Cristã de Escritores, tá? Então, percebam, gente, né? Tu já saberia que aquela informação ali, né, não batia com a alternativa, porque aquela alternativa estava incorreta, né? Então, de novo, tu está fazendo uma leitura de uma maneira mais objetiva, mais prática, já sabendo aquilo que tu está sendo questionado. Beleza? Então tá, essas foram dicas aqui de interpretação para sua prova de inglês. Na sequência, eu vou colocar também aqui algumas questões aí de provas de língua inglesa para que você possa utilizar isso aqui na prática. Beleza? Então tá, te vejo nos próximos vídeos. Não esquece,
Dá o joinha, dá o likezinho importante aí pro Prof. Dani, compartilha com todo mundo. Te vejo na próxima aula. Até lá, tchau, tchau.